Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Moura e nós estamos mais uma vez trazendo nesta live uma palavra de Deus ao teu coração. Quero louvar a Deus pela vida de cada internauta, cada um dos que tem nos acompanhado através do Facebook, também através do nosso canal no YouTube, canal Pastor Moura Alves Oficial. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode estar se inscrevendo no canal Pastor Moura Alves Oficial, deixando lá o seu like, acionando lá o sino de notificações, para que você possa receber as mensagens, pregações, que com certeza irão abençoar a tua vida. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de sempre poder trazer aos vossos corações a palavra de Deus. Eu quero nesta noite trazer uma palavra com o tema Vencendo os desafios da última hora. Vencendo os desafios da última hora. Para isso, eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus em 1 de João, capítulo de número 2, e o versículo 18, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora. Apenas a parte A do versículo. Filhinhos, já é a última hora. O versículo segue dizendo: E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Queridos, esse tema, vencendo os desafios da última hora. Nesses últimos dias, ou nessas últimas horas, nós somos desafiados todos os dias. E para nós vencermos esses grandes desafios, nós precisamos buscar a face do Senhor, buscar o conhecimento da sua palavra e também precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para obtermos a resposta de Deus e também a vitória em meio aos grandes desafios que nos sobrevêm. Quando nós observamos a luz da palavra de Deus, nós olhamos nesse texto, quando João diz, filhinhos, já é a última hora. Quando falamos sobre esse versículo, a expressão que João usa de filhinhos descreve que ele já estava numa idade avançada. Quando ele se reporta aos irmãos mais novos, e ele usa essa expressão de afeição, já sendo ele idoso, João, e ele usa essa afeição de filhinhos para com os membros jovens experientes cristã. Também ele diz, já é a última hora. Essa expressão, a última hora. A maioria dos expositores da Bíblia observam nessa expressão, a última hora, que se refere ao momento de tribulação, momento de dificuldades que sobreviriam antes do retorno iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, estamos vivendo tempos últimos, ou a última hora, e a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos ensinar como de Cristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo qual conhecemos que é a última hora. O anticristo aqui, na palavra de João, é o oposto de Jesus Cristo. É aquele a Cristo, que se opõe a Deus. E quando Paulo fala aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo
2, ele vai dizer que o anticristo é o homem do pecado. É aquele que se opõe a tudo que se chama Deus. Então, o anticristo aqui, como o João está falando, se refere a uma questão escatológica. Mas o versículo segue quando ele diz: mas também muitos antigos surgido, pelo qual conhecemos que é a última hora. Anticristos aqui está plural e pode se referir a homens e mulheres que fazem uso da palavra de Deus de forma equivocada. Pode se referir aqui aos falsos profetas. E João fala que muito tem surgido, pelo qual sabemos que é a última hora. O versículo 19 diz: eles saíram do meio de nós, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando nós falamos acerca desta expressão, nós vemos que tem muitos que começam bem na trajetória e o caminho da heresia, o caminho leviano, a concepção da sua própria. Mas aqui é bem verdade que nós queremos, durante essa mensagem, nos prender à parte A do versículo que diz: filhinhos, já é a última hora. E o tema é vencendo os desafios da última hora. Você que está entrando agora aqui, observando essa live, né? Eu estou presenciando aqui alguns irmãos entrando. Deus continue abençoando você que nos acompanha através do Facebook. Então, nós somos desafiados todos os dias. No dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador, uma luta foi travada, uma batalha espiritual. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós passamos agora a receber em nossa vida o Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele recebe. E agora ele passa a ser ele passa agora a ser participante da pureza de Jesus Cristo. Então, Paulo fala aos Gálatas sobre essa batalha espiritual. No capítulo 5, ele diz lá que a carne é contra o Espírito e o Espírito, porque são opostos entre si. Então, todas as vezes, em todos os momentos que nós estivermos aqui nesta terra, nós teremos que lutar dias contra a nossa carne e buscar as virtudes na nossa vida para vencermos no dia a dia. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai mostrar em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, dizendo que o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Quando nós falamos acerca dessa importante passagem bíblica, nós, como servos e servas de Deus, sabemos que todos os dias nós devemos estar aos pés do Senhor Jesus, buscando nos santificar e prosseguindo na caminhada pelo qual Deus nos chamou. E esse é o nosso objetivo. Dias está nos para vencermos os grandes desafios da última hora. A palavra desafio, observamos a palavra desafio, do verbo desafiar. O desafio ele é um ato de instigar alguém
para que realize alguma coisa, ou algo além das suas competências ou habilidades. Então aqui o desafio descreve um momento ou ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Os desafios devemos lutar para vencê-los. Devemos lutar todos os dias para vencer o desafio da vida que estão todos os dias ao nosso redor e nós precisamos assim vencer. Eu quero nesse momento mostrar a você que me ouve nesta live, nesta ministração, exemplo de desafio no Antigo Testamento e exemplo de desafio no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu quero destacar o desafio de José, que é conhecido no meio dos irmãos como José do Egito. Mas na verdade a Bíblia fala dele como José no Egito, observando sobre o desafio que José teve um desafio dentro da sua casa. Quando Deus já dava a ele sonhos, que eram na verdade visão, ele contava tudo aquilo para seus irmãos. Os seus irmãos odiavam a ele e não simpatizavam de tudo aquilo que ele falava. Mas José era um homem, um jovem dedicado às coisas de Deus. Era um jovem obediente ao seu pai. E a palavra de Deus diz que o desafio muito grande que ele passou, a Bíblia diz que os irmãos dele venderam ele para o Egito como escravo. Colocaram ele, jogaram ele dentro de uma cisterna. Deram ele como morto, que um animal havia devorado. E aí ele foi como escravo para o Egito, aonde ele sofreu duramente o serviço escravo na terra do Egito. Mas a palavra de Deus vai mostrar que tudo aquilo estava no plano de Deus, nos sonhos que Deus mostrava para José. E quando ele chega no Egito, a mulher de Potifar levanta uma calúnia contra ele. Ele é preso, mas ele não abandona a sua fé. Ele não abandona a sua vida de comunhão com Deus. E esse é o nosso objetivo, o meu objetivo e o seu objetivo, de nós estarmos em comunhão com Deus para vencer os desafios. José venceu, Deus levantou e ele passou no momento de seca que veio sobre toda a terra do Egito. Ele ajudou os seus irmãos, a família, mas ele venceu porque ele nunca se afastou da casa de Deus. Quantos e quantos irmãos começam bem na presença de Deus, mas quando vem a dificuldade, vem o primeiro desafio, este abandona a sua fé, para de ir à casa de Deus, não ora buscando a face do Senhor e se distancia de tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. E o final, o resultado é se afastar definitivamente da salvação. Mas você que está me ouvindo esta noite, Deus te chamou para você vencer esses desafios da última hora. Jesus, quando ele fala aos discípulos em João, no capítulo 16, versículo de número 30 e 31, ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo que você também vencerá, que nós venceremos. O primeiro exemplo de desafio no Antigo Testamento, eu destaco José. O terceiro, eu destaco Davi. Davi já era um adolescente, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, quando Jessé chama-o para ir ao Vale do Carvalho, para levar mantimentos para os seus irmãos, e também queijos ao comandante de 1000. A história sagrada diz que ele deixa as ovelhas na companhia de um guarda e se levanta de madrugada e vai ao Vale do Carvalho.
que é conhecido também como Vale de Elá. Quando Davi chega no vale, um gigante Golias, um homem que tinha quase 3 metros de altura, ele estava desafiando o povo de Deus num período de 40 dias, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Se eu matar e o ferir, vocês nos servirão e serão os nossos servos. Mas se ele me matar e me ferir, nós serviremos a todos vocês. A Bíblia diz que o povo de Deus estava com medo do gigante. Um homem guerreiro, um homem que lutava desde a sua mocidade, desde a sua meninice. Adestramento militar ele tinha, e era o campeão dos filisteus, da cidade de Gate, uma das pentápolis filístea, porque havia ali várias cidades dos filisteus, como Asdod, Ecrom, Asquelon e Gate. Quando nós observamos a chegada de Davi, ele diz: o que farão a esse incircunciso? O que farão a esse filisteu a quem o feri? E disseram que o rei isentaria de impostos. E quando Davi chega ali naquele lugar, a palavra de Deus diz que ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. A história mostra que Davi, com uma funda e com uma pedra que ele pega do ribeiro, e ele acerta o gigante, derruba, e ali depois vai sobre o gigante, desembaia a sua espada e corta o seu pescoço, e Deus garante a vitória ao povo de Deus. Meus irmãos, eu não sei qual é o gigante que está te afrontando. Eu não sei qual é o gigante que está desafiando a tua vida. Se é o gigante do desemprego, se é o gigante da tribulação, se é o gigante de uma porta que ainda não se fechou. Eu não sei qual é o gigante que está afrontando a tua vida, mas uma palavra eu tenho para o teu coração. Permanece na presença de Deus com fidelidade, buscando a sua face, que quaisquer que sejam os gigantes que estejam te desafiando, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. O terceiro exemplo no Antigo Testamento é o exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo de número 1, versículo 8, ele resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. A Bíblia, a palavra de Deus, mostra que ali as comidas eram sacrificadas aos ídolos. E se tornou um desafio para Daniel naquele momento, porque ele preferiu agradar a Deus. Pediu que lhe desse legumes para comer. E disseram a ele: o rei, quando olhar o teu semblante triste, vai perceber que não estás se alimentando da comida sacrificada aos ídolos. Mas Daniel disse: peço-te, dai-me de comer apenas legumes. E a Bíblia diz que Daniel preferiu ser fiel. O desafio de Daniel ali era preferir ser fiel. Quantos de nós somos desafiados no ambiente de trabalho, na escola, em uma cidade que você está, mas tal qual Daniel, meus irmãos, vamos preferir ser fiel, preferir estar na presença de Deus para vencermos os desafios da última hora. O mundo está abalado, o mundo está desesperado com essa pandemia, que também é um dos mal do século que está aparecendo, uma das coisas que apareceriam nos últimos dias, como a Bíblia nos informa. Mas o mundo está aflito, sendo desafiado de todos os lados. Mas a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, que tem a palavra de Deus no seu coração, que tem a convicção da salvação, como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. A igreja não se abala, mas ela busca a presença de Deus, dobrando o seu joelho aos pés do Senhor.
E a vitória, quando o povo de Deus ora, a vitória é certa em nome de Jesus. Portanto, querido irmão e amigo, não se desespere. Creia no Senhor, confia em Deus, que Ele tem para a tua vida vitória em meio aos grandes desafios. Vemos a palavra de Deus no Novo Testamento. Nós vemos o desafio dos discípulos de Jesus. Eles deviam agora, com a ausência de Jesus, perseverar, dar continuidade à doutrina que eles aprenderam com Jesus. E ali alguns tiveram o desafio de largar tudo e seguir o Mestre, quando o Mestre ainda estava desenvolvendo. A Bíblia diz que quando ele caminhando no mar da Galileia, ele viu dois irmãos, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18. Pedro e André, eles abandonaram ali as redes e seguiram Jesus. Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus também nos chamou. E um grande desafio que nós fizemos foi renunciar tudo por amor a Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram. Pedro chega a dizer a expressão: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Quando nós fazemos desta forma, renunciamos tudo por amor a Cristo, a recompensa vem do céu, a recompensa vem do alto. E para você que está me ouvindo aqui esta noite, você que está me assistindo esta noite, eu quero dizer para você que Deus, Ele ama você, e Ele deseja que você se fortaleça cada dia na sua presença, e que você nunca venha deixar de segui-lo em meio aos desafios desta última hora. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja em Roma, uma igreja que ele nunca visitou, mas ao lado de Técio, escreve a carta da autoria paulina aos irmãos em Roma, no capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer sobre as provas, mas também a certeza que nós temos do amor de Deus. E aí no versículo 31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas antes entregou a todos nós, e não nos daria ele todas as coisas? A palavra de Deus mostra Paulo interrogando: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, que é Deus quem os justifica? Quem é que pode condenar? Quem pode condenar se é Cristo Jesus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia? E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 35, que nada nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo e nem a espada. Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Mas Paulo dá uma palavra de garantia no versículo 37. Paulo diz: mas em todas estas coisas nós somos mais de que vencedores, aquele que nos amou. Essa palavra vencedores aqui, o original do Novo Testamento, vai mostrar que é uma pessoa que quebra recordes. É aquele que está vencendo e vencendo e vencendo. E Paulo diz: em todas essas coisas. Que coisa, pastor? Em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à perseguição, à fome, em meio ao perigo, à espada, à nudez, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais que vencedor, porque Jesus te amou primeiro.
E Paulo dá uma palavra de garantia, dizendo: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, aí ele acrescenta, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em o nosso Senhor. Então, queridos, nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E nós vamos de vitória em vitória com Cristo, vencendo o desafio da última hora. Outro exemplo de desafio no Novo Testamento foi o desafio de Timóteo. Timóteo era um jovem, era filho de uma mãe judia e de pai grego. Por esse motivo ele era discriminado entre os judeus. E estudando sobre a vida de Timóteo, para alguns da sua época, tinha 3 pontos negativos. O primeiro ponto é que ele era um jovem, alguém dizia que ele era jovem, inexperiente. Em segundo lugar, que Timóteo, ele era doente. Em terceiro lugar, ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Mas o apóstolo São Paulo escreve uma carta pessoal a Timóteo, dizendo a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas seja exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, tu salvarás tanto a ti mesmo como todos aqueles que te ouvem. E sobre essa questão, Paulo, no capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, ele circuncida Timóteo para calar a boca de muitos judeus que diziam que ele não era 100% judeu, porque ele não era circuncidado, ele tinha uma mãe judia e tinha um pai grego. E ele era doente. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo escreve a ele dizendo: não tome somente água, mas beba também um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades do teu estômago. Então, os pontos negativos de Timóteo era que ele era jovem. Segundo alguns na época, que ele tinha um pai grego e uma mãe judia e era doente. Esse era um dos desafios que Timóteo havia de enfrentar. Mas esse desafio que Timóteo enfrentou, ele venceu, porque ele atentou para as palavras de um homem chamado Paulo, o maior missionário do Novo Testamento depois de Jesus. E Paulo deu umas palavras de coragem, umas palavras de fé para Timóteo. E Deus continua abençoando a vida de Timóteo, e ele venceu os grandes desafios da vida. Quero louvar a Deus aí pela vida de todos que estão me assistindo nesse momento. Está conosco também o nosso querido pastor Edmilson Farias, nosso pastor que preside a Assembleia de Deus em Presidente Dutra. Também está conosco aí Jailson Almeida, pastor ali da cidade de Mangabeiras, Comadésima, da nossa família, tio da minha esposa. Conosco também o Rogério Cantuário, Jusilene Santos e tantos outros que estão nos assistindo. Assim como Timóteo venceu, você também vencerá os grandes desafios da última hora. Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. Então aprendemos aqui que o exemplo de desafio no Antigo Testamento sobre a vida de José, sobre a vida de Davi e sobre a vida de Daniel, no Novo Testamento sobre os discípulos, sobre Paulo e sobre Timóteo. E eu gostaria nesse momento de fazer uma interrogação. Quais são os desafios que nós enfrentamos nesta última hora? Tem muitos desafios para nós em meio ao caos desse mundo.
Em meio a tudo que acontece no dia a dia, nós temos o desafio, queridos, de agradarmos a Deus em meio a uma sociedade corrupta. E esse desafio de agradar a Deus implica uma vida de fé. A fé no original grego é confiança, é a certeza. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé, ela é aqui para nós que temos a palavra de Deus, o nosso elo de ligação com Cristo Jesus, Deus, porque a Cristo nós fomos ligados pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia diz, no escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos o desafio de agradar a Deus. Em segundo lugar, temos o desafio de ser crente verdadeiro. Pastor, o que significa isso, ser crente verdadeiro? Significa nós termos uma vivência pela palavra. Não somente ouvir, mas praticar a palavra. Para que Jesus seja glorificado na minha e na tua vida. Então nós temos essa responsabilidade, esse desafio. E os verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes em Cristo Jesus, são aqueles que guardam no coração a sua poderosa palavra. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz no Salmo 119, o versículo de número 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos também um desafio de viver em comunhão com Deus. Quais os desafios desta última hora? Primeiro, agradar a Deus. Em segundo lugar, ser crente verdadeiro em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, manter uma vida de comunhão. Priorizar aquilo que é essencial. A presença de Deus na minha vida e na sua vida é prioridade. É algo essencial. É algo inegociável. E nós precisamos entender em meio ao desafio da última hora. Como os jovens e os adultos, os anciãos, como os cristãos podem vencer o desafio da última hora. Observando sobre o desafio, Tim Keller, ele diz que existe muito desafio na última hora. E ele faz uma lista dizendo que nós temos o desafio de permanecer na palavra de Deus, permanecer aonde Deus nos chamou. Em segundo lugar, segundo ele, nós temos o desafio de orar mais e falar menos. É isso que nós estamos precisando. Mais e falar menos. Porque a Bíblia diz que todo homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, uma outra observação de Tim Keller é que nós estamos vivendo num momento que acontece muita crise de identidade. É um desafio das últimas horas, dos últimos dias. E muito mais os extremos. E também divisões na igreja. Por isso que nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor. Então, como nós devemos vencer os desafios da última hora? Primeiro, através da fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, através da oração e do jejum, consagrando a nossa vida ao Senhor. Em terceiro lugar, permanecendo na palavra. Permanecendo na palavra é uma orientação bíblica que descreve o perfil do verdadeiro discípulo de Jesus. Em João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele, disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos.
Então, como nós devemos vencer o desafio da última hora? Através da fé, através da oração e do jejum. Também devemos através da permanência na palavra de Deus. E devemos ainda através da entrega total do nosso ser. Devemos vencer, não se conformando com este mundo. Romanos, no capítulo 12. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não conformeis com este mundo, mas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos vencer o desafio da última hora, também não nos conformar. Quando Paulo diz não se conformar com este mundo, essa expressão conformar, no original grego, é o termo suschematizo, que quer dizer não se moldar ao mundo, não tomar o modelo do mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Também, nós, como podemos vencer o desafio da última hora? Devemos vencer tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, buscando o revestimento de poder, que é uma promessa para todo salvo em Cristo, ser revestido do poder do Espírito Santo. É somente cheio do Espírito Santo, queridos, que nós vamos vencer o desafio da última hora. Quando Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos davam testemunho com grande poder daquilo que eles receberam da parte de Jesus, quando receberam o revertimento de poder. Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Então, que possamos buscar sempre ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem a vida cheia do Espírito Santo de Deus é dirigida por Ele, é conduzido por Ele, e através dele recebe a vitória da parte do nosso Deus. Temos também algum desafio, queridos. O desafio de viver em santidade, de permanecer na comunhão com Deus, de perseverar até o fim. Temos o desafio de sofrer nesta vida por Cristo. Temos o desafio de manter a unidade cristã. Temos o desafio de vencer este mundo. Desafio de servir ao Senhor em meio a uma sociedade corrupta. Temos o desafio de perseverar e preservar a nossa família. Desafio de fazer missões e evangelismo em meio aos desafios da última hora. E também temos o desafio de ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos buscar a face do Senhor, ser cheio do Espírito Santo e termos uma vida repleta em Cristo, do Espírito Santo, para frutificarmos, vencendo os grandes desafios da última hora. Receba essa palavra no teu coração. O tema: vencendo os desafios da última hora. Quero deixar aqui o meu abraço a todos que estão nos assistindo. A irmã Lídia, ao irmão Laércio, ao pastor Edmilson Farias, nosso pastor, presidente da Assembleia de Deus em Presidente Dutra, a Raimunda Lima, ao Elinho, Francisco Hélio, ao irmão Evaldo, irmão Rogério Cantuário, todos os outros, irmão Aurélio, o irmão Claudinei, todos os irmãos que estão aqui nos assistindo, ao irmão Rogério Cantuário, a todos.
Deus abençoe as vossas vidas. Eu quero encerrar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, continua abençoando, Senhor, o teu povo, a vencer os grandes desafios da última hora, vencendo através da oração, do jejum, da consagração ao Senhor, vencendo, permanecendo na tua palavra, para que a tua igreja, o teu povo, possa sempre estar de vitória em vitória, porque nós temos a certeza que o Senhor está conosco, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Abençoa todos os internautas, todos os nossos irmãos que estão aqui recebendo essa palavra. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Quero ainda dizer a você que está nos assistindo. Visite o nosso novo canal no YouTube. O canal é Pastor Moura Alves Oficial. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, acione o sino de notificações para estar recebendo as mensagens, pregações e aulas que nós estaremos postando no nosso mais novo canal. Que Deus abençoe a cada um poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e fiquem na paz do Senhor Jesus.